Sabe aquela pessoa inteligente que não manipula as pessoas, mas consegue convencer aquela pessoa que você admira, aquela pessoa que você olha pra ela e pensa, nossa, ela é sensacional. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu conheço a história de Jesus, mais impressionada eu fico com a inteligência dele. Ele ensinava de uma forma muito diferente. Jesus ele não falava as coisas claramente, ele falava por meio de parábolas e muitas pessoas não entendiam. Por quê? Jesus ele não chegava para a pessoa e falava aquilo que ela queria ou precisava ouvir. Ele simplesmente fazia a pessoa pensar, seja por meio de uma palavra, seja por meio de algum comentário ou até mesmo com um silêncio dele. Mas Jesus sempre fazia as pessoas refletirem. Só que uma coisa que eu observo é que muitas vezes Jesus falava uma parábola e as pessoas não entendiam. Os discípulos que caminhavam com ele também não entendiam, mas eles chegavam para Jesus e perguntavam: Mestre, o que o senhor quis dizer com tal coisa? E Jesus ele falava claramente. Ou seja, ele fazia as pessoas pensarem, mas sabendo da limitação de cada uma delas, ele se colocava à disposição para tirar as dúvidas, para conversar com elas, para ter um particular com elas. E é essa forma como nós temos que lidar também com as pessoas. Nós não precisamos ficar confrontando, apontando os erros, julgando. Nós temos que mostrar o melhor caminho e fazer as pessoas refletirem. Trabalhando com aconselhamento e estudando isso, eu aprendi que muitas vezes as pessoas vêm até nós esperando uma resposta da gente, um conselho, o que ela deve fazer naquela situação. Só que a gente não deve dar essa resposta para ela, a gente deve fazer ela pensar, a gente deve fazer ela buscar essa resposta. Porque às vezes a gente dá um conselho, faz tal coisa que eu acho que vai ser o melhor para você. A pessoa vai lá, faz, dá tudo errado, ela quebra a cara, ela vai colocar a culpa em nós. Muitas vezes ela não vai aprender a assumir os erros dela e lidar com as consequências dos erros dela. Então a gente tem que fazer aquela pessoa pensar, refletir. Muitas vezes Jesus chegava para uma pessoa que estava precisando de uma cura e que era nítida e perguntava, por exemplo, ele chegou para um cego e perguntou o que ele queria. Óbvio que ele queria enxergar, ele queria ver, porque ele era cego e ele nunca pôde ter esse privilégio de enxergar. Mas Jesus sabia o que ele queria, só que Jesus queria ouvir da boca dele. E muitas vezes Deus faz isso com a gente, ele faz a gente pensar, o que você quer? E aí ele faz a gente refletir, o que eu quero? Será que eu quero isso mesmo? Ou será que foi só um pensamento que passou pela minha cabeça? Será que eu só quero fazer isso porque as pessoas ficam me pressionando? Porque estão falando que eu tenho que fazer? Ou será que eu realmente quero, tenho desejo no meu coração de fazer isso? Então Jesus ele faz a gente pensar, só que ele sempre vai estar disponível para esclarecer as nossas dúvidas. Basta a gente se colocar diante dele e pedir a ajuda dele, conversar com ele, colocar para ele tudo aquilo que a gente está sentindo, tudo aquilo que a gente precisa. E mesmo ele sabendo, conhecendo as nossas necessidades, ele vai nos ajudar, ele vai nos ouvir e ele vai nos mostrar o melhor caminho.